Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o deputado Regis de Oliveira, PSC, São Paulo. Tudo bem, deputado? Graças a Deus, Rosa, tudo bem. Bom, a gente vai falar sobre um assunto bem diferente, que é mexer na nossa Constituição. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o porquê, o motivo da PEC, de sua autoria, que prevê um enxugamento na Constituição Federal e o que isso vai significar. Bom, o que ocorre é o seguinte, veja só. Quando ela foi elaborada a Constituição, havia um fato histórico. Quer dizer, nós tínhamos saído de uma ditadura, o país respirava liberdade e, por consequência, entendeu-se que todas as preocupações que a política podia ter, com tudo deveria constar da Constituição. Então, lá foram colocados todos os direitos sociais especificados, a educação, cultura, índio, saúde, tudo, enfim, servidores públicos, toda a especificação do Poder Judiciário, tudo isso foi para o texto constitucional. Ao lado disso, então, vieram os atos das disposições constitucionais transitórias. Virou uma Constituição absolutamente analítica. Bom, com o passar do tempo, veja, rapidinho, já no governo Fernando Henrique, houve toda uma reestruturação da Constituição. Todos os monopólios foram quebrados, telefonia, navegação de cabotagem, enfim, tudo aquilo que endurecia a Constituição, a exploração do petróleo, telefonia, energia elétrica, tudo isso aí foi tirado para poder permitir a entrada do capital estrangeiro. Então, a Constituição já foi alterada por mais de 60 vezes em seus dispositivos básicos. Depois, foi alterada mais de 300 vezes outros dispositivos, incisos, itens e tal. Quer dizer, aquela Constituição pela qual o povo brasileiro lutou tanto já não mais existe. É um outro texto. Bem, o momento histórico é outro. As instituições funcionam, o judiciário está aí, funcionando em toda a plenitude, o legislativo também, o executivo está administrando, o pré-sal, o Brasil está crescendo, veio o PAC, etc, etc. E tudo que nós queremos fazer hoje, nós temos que mexer na Constituição. Existem hoje, para o nosso espectador ter ideia, cerca de 2.000 propostas de emenda constitucional tramitando na casa. Cerca de 2.000. São 1.300, 1.400 na Câmara, mais cerca de 400 no Senado. E a todo instante, veja só, um dispositivo, que é o artigo 100 da Constituição, que cuida de precatórios, está sendo alterado pela 4ª vez. Bom, aí eu pergunto, por que o precatório tem que estar na Constituição? Não precisa. Por que a cultura tem que estar na Constituição? Também não precisa. Por que os índios têm que estar na Constituição? Também não precisa. Porque o meio ambiente tem que estar na Constituição? Também não precisa. Enfim, e daí vai. E você tem um monte de artigos que cuidam toda a vida dos servidores públicos. Basta uma lei geral que discipline os servidores públicos federais e cada estado faz a sua lei, ponto final, isso se resolve. A estrutura do judiciário tem dezenas de artigos. Nada disso é necessário ficar lá. Você estrutura o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da jurisdição, e o resto você manda para a lei complementar. E você, então, fixa o número todo dos ministros, você aumenta mais facilmente o número dos ministros. Veja só, nós estamos querendo fazer agora um Conselho Nacional de Direitos Humanos. Você está querendo fazer, você quer mudar, por exemplo, hoje são 33 os números do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Certo. Se você quiser, o serviço está assustador nos tribunais. Com certeza. Se você quiser mudar para 35, para 40, para 50, emenda constitucional. E daqui um pouquinho não precisa mais desse número todo, porque o judiciário se normaliza, então você precisa fazer uma emenda para diminuir. Quer dizer, não tem sentido brincarmos de fazer direito constitucional. Mas a sua ideia é uma nova constituinte? Ou... Não é uma nova constituinte. É simplesmente através... Eu parti da seguinte premissa, veja só. Eu posso alterar um dispositivo constitucional. Então, eu posso entrar com uma proposta de emenda constitucional para alterar, por exemplo, a composição do Supremo. Dizer que o Supremo não mais seja vitalício, os ministros que sejam nomeados por um prazo certo. Eu posso alterar, de outro lado, a mesma coisa em relação ao Ministério Público, posso alterar em relação ao Procurador-Geral. Por consequência, eu posso mexer em um ou dois artigos. Logo, eu chego à conclusão que eu posso mexer em todos, se eu quiser. Salvo aquele cerne em que eu não posso entrar. Qual é esse cerne? A estrutura do poder, quer dizer, eu não posso mexer na estrutura do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. Essa estrutura tem que ser preservada. E como esses poderes são exercidos, eu também não posso mexer nisso. E, de outro lado,
eu tenho que garantir a população brasileira contra o poder. Então, a matéria constitucional é a estruturação do poder e a defesa contra o poder. O mais não é matéria constitucional. Passa a ser matéria constitucional na medida em que é incorporado a um texto constitucional, né? Então, isso não há, eu não vejo nenhuma necessidade disso tudo ficar. Agora, veja só, veja o que é absurdo, vou te dar uma hora absurdo que está se passando hoje na Câmara dos Deputados. Agora, um parlamentar resolveu fazer uma proposta de emenda constitucional para dizer que o jornalista precisa de diploma. Uma proposta de emenda constitucional. Quer dizer, nós vamos mexer na Constituição para dizer que o jornalista precisa de diploma. Porque o Supremo disse que não precisa, agora vamos fazer uma emenda para dizer que precisa. É a absoluta insanidade constitucional que nós estamos vivendo. O senhor, inclusive, defende nessa PEC que os direitos sociais também sejam suprimidos. Não é que eles sejam suprimidos, eles serão mantidos. E veja só, eu tenho um dispositivo transitório que diz, enquanto não sobrevierem as leis complementares relativas a toda a matéria que eu estou tirando do texto, prevalece o texto. Então, não é uma mudança abrupta. Não é que amanhã, aprovada a minha PEC, tudo sai da Constituição e fica tudo no ar. Não. Tudo fica na Constituição até que eu regulamente todos esses problemas por lei. Então, eu faço uma lei complementar para disciplinar o judiciário, né? A hora que eu aprovar essa lei, então, essa matéria sai do texto da Constituição. Quer dizer, isso pode demorar anos e anos e anos e anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Portanto, eu não proponho uma revisão constitucional de vigência imediata. Tá claro? Muita gente já se assusta com isso. Não, mas você está querendo acabar, está fazendo uma revisão? Não estou fazendo a revisão. Eu acho que na medida em que nós colocarmos as garantias todas, e aí vão os direitos sociais, num texto de lei, e estabelecer lá o direito ao salário mínimo, de todos aqueles que estão arrolados no artigo 7º, tudo isso aí está preservado na minha proposta, não tem mudança alguma. O direito à paternidade, a licença paternidade, licença maternidade, tudo isso está preservado. Só que eu digo, isso tudo pode ficar na lei, numa lei complementar, que eu preciso de 2/3 para alterar, e não na Constituição que eu preciso de 3/5. Né? Então, eu simplesmente tiro. Por quê? Porque amanhã eu posso não precisar mais dessa licença paternidade, eu posso não querer mais isso. Que eu acho que não tem sentido isso, mas de qualquer maneira, admitamos, né? Então, que está lá na Constituição, isso foi obtido por um ex-ministro que era deputado, ele fez uma defesa absolutamente sentimental, que era um médico, um homem brilhante. Isso foi colocado, então, no texto da Constituição. Eu acho que isso aí não precisa, não tem... Pode dispensar um dia, 2, vai lá o pai para dar uma assistência ali na maternidade e tal. Pronto, então amanhã eu não quero mais isso. Né? Eu tenho assistência do Estado, completa a mãe e a criança, eu não preciso mais dessa licença. Resultado, o pai não tem mais direito a essa licença. Eu posso revogar isso através de uma lei complementar, sem precisar de ficar com 3/5, vai ter aquela discussão toda. E isso nunca se opera. Só se altera a Constituição quando o governo tem absoluto interesse em alterá-la. O senhor acha que, por exemplo, a reforma tributária e a política seriam agilizadas a partir daí? Toda a vida, toda a vida. A parte tributária eu tiro toda. Por que tem que ter um tributo todo? Eu tenho os princípios tributários que eu posso conservar. Eu tenho o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da reserva. Tudo isso aí eu posso colocar na Constituição. Ou mais, vem tudo para a lei complementar. Como já existe hoje o Código Tributário Nacional. Pronto. Essa deve ser a lei que disciplina tudo.